seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Desde agora eu quero louvar teu santo nome, porque eu sei que é o teu Espírito Santo que vai comunicar algo novo ao nosso coração. Somos falhos, pecadores, limitados de todas as formas possíveis, Senhor. Mas por tua graça, misericórdia, bondade, soberania, o Senhor escolhe a cada um de nós para que na tua casa acrescente algo, Senhor. E hoje o Senhor escolheu para ministrar uma palavra no coração da tua igreja, do Ministério Islam. Faça-se conforme a tua vontade, Senhor. Que não seja o homem a falar, que seja apenas a minha voz, mas a voz guiada pelo teu Espírito. Amém. Importa sim que o homem diminua, que tudo se perca que for humano, Senhor, mas que prevaleça o teu Espírito Santo, porque ele sabe ensinar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Como Jesus lidou com a pressão que ele sofreu no Getsemane? Lucas, que era um médico grego, que também escreveu o Evangelho com seu nome, relatou, deu um detalhe interessante. Ele não estava presente, é claro, mas ele ouviu contarem para ele, que a pressão de Cristo era tão intensa, tão forte, que ele começou a suar gotas de sangue. E a medicina explica um pouco isso na parte da epiderme. Os vasos capilares são muito fininhos. E se a pressão emocional for muito intensa, esses vasos podem se romper e o sangue misturar-se ao suor e sai pelas glândulas sudoríparas, por onde você sua. Então a pressão era tão intensa sobre ele que ele começou a suar gotas de sangue. Os discípulos perceberam isso. E é provável que depois relataram para Lucas, quando ele começou a pesquisar sobre o seu Evangelho. Então veja que não foi um momento fácil. Nenhum de nós vai chegar a ponto de suar gotas de sangue. Mas ele suou não para mostrar que era capaz, mas para mostrar que é possível vencer momentos de pressão na nossa vida. Você vai passar esse ano todo tendo muitas alegrias, mas é inevitável que em algum momento você enfrente um desafio. Uma decisão para tomar, uma decisão para não tomar, uma circunstância para enfrentar, um passo de fé que você vai precisar dar. Você vai ter que romper com o medo, romper com o receio. Aquilo está pressionando você, mas hoje eu estou aqui para ajudar você, com a sua própria fé, a não olhar para trás, a não desistir. Quando Josué estava a ponto de desistir, de substituir Moisés, Deus, percebendo essa força forte no coração dele, essa emoção pulsante, falou: olha, eu te enviei. Assim como eu fui com Moisés, serei com você. Não tema, não te espante, tão somente guarde a minha lei. Ouça a minha voz e siga. E assim como eu fui com Moisés, serei com você. Ninguém te poderá resistir. Deus naquela época falou diretamente com Josué.
Hoje ele usa mim, Damares, ou qualquer pastor ou líder que prega nesse púlpito, para poder ministrar no seu coração. Essa pressão, a decisão, não vai abater você, muito pelo contrário. Essa palavra vai fortalecer você, para que ao longo deste ano, qualquer decisão seja tomada com coragem, com ousadia, pela fé, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora, eu tenho que olhar para alguém que fez, né? Entregou em oração. Faça comentário. A primeira ação que ele teve parece óbvia, né? Mas às vezes nem sempre o óbvio é óbvio. A gente nem sempre faz o óbvio. É claro que quando você está numa fase difícil, você deve orar. Mas nem sempre nós oramos. Às vezes a pressão é tão grande que nós nem podemos. E não buscamos a Deus em oração. Jesus, muito pelo contrário, no versículo 36, ele falou assim: assentai-vos aqui. Estavam ali Pedro, Tiago e João, o núcleo duro de Jesus, aqueles em quem ele mais confiava, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, com quem ele queria compartilhar as suas lutas, suas pressões. Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. O interessante é que Lucas também relata no seu evangelho, além das gotas de sangue, Lucas fala que enquanto Jesus estava prostrado, orando ao Senhor, um anjo vinha e o servia. Olha que interessante isso. Mateus não relatou isso, mas Lucas relatou. Ou seja, nem Marcos. Então Lucas, por que Lucas relatou? Porque ele fez uma pesquisa minuciosa. Tanto é só ele que relata um episódio da infância de Jesus. Os outros relataram a parte adulta para frente, os 3 últimos anos de vida de Jesus. Mas Lucas, um homem inteligente, um médico, um grego, um homem catedrático, ele foi lá e fez uma pesquisa. E falou com muitas pessoas. Tá? Talvez até com o próprio Pedro, Tiago e João, que estavam lá presentes no Getsemane. Então Lucas relatou, e isso aí é muito relevante. Espera aí. Enquanto você ora, você não está só. Aleluia. Enquanto a pressão está sobre mim, eu não estou só. Jesus não estava só. Havia um anjo que o servia. Talvez hoje você não vê um anjo ao seu lado, mas ele está lá, cuidando de você, fortalecendo você. Enquanto eu estava ali adorando ao Senhor, eu senti a presença de Deus, irmão. Amém. É algo que eu não posso ver, muitas vezes não posso ouvir, mas eu posso sentir. São ministros de Deus. Você também não é diferente. Aleluia. Nos momentos de dor, de pressão, você sozinho tem que tomar uma decisão. Se olha para a direita, não vê ninguém. Para a esquerda não vê ninguém. Para a frente não tem ninguém, nem para trás. Mas aquilo que os olhos não podem contemplar não quer dizer que Deus não está presente. Verdade. Ele está presente sim. Então tome a decisão com coragem, com fé, com ousadia. Não retroceda, não olhe para trás, porque a palavra diz muito claramente que nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Você não foi chamado para ficar olhando para trás. A gente cantou aqui, né? Não tem uma frase? Não sei se o autor percebeu o que ele falou. Quando ele fala, a mesma luz que a nuvem que aponta o destino é a nuvem que cobre o passado. Você está entendendo o que é isso? Você percebeu? Eu acho que a pessoa não entende isso. Porque a nuvem que aponta o destino é uma referência ao ponto já no deserto. Quando a coluna de nuvem se movimentava, é hora de levantar acampamento e ir em frente. Mas eu creio que, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, é também a mesma nuvem que cobre o passado. Ou seja, se você confessou o teu pecado, acabou. Glória a Deus.
Satanás, ele é enxerido, zombeteiro, hipócrita, é uma perdição. Ele sempre lança sobre nós um peso que não é nosso. Aquilo que Deus já perdoou, nem o próprio Senhor traz à sua memória. Porque Ele já perdoou. Ele já cravou na cruz o risco de dívida que havia contra a sua vida. Não tem mais, irmãos. Então você não pode olhar para trás mais. Ai, pastor, eu fiz e não deu certo. Tenta mais uma vez. Ai, pastor, eu fiz e não deu certo. Mais uma vez. É igual o perdão, né? 70 vezes 7, 490. Quem já perdoou 490 vezes a mesma pessoa, o mesmo pecado? Quem? Eu vou ousar projetar o mesmo set da perfeição de Deus para a tentativa de buscar aquilo que você acredita. Tente mais uma vez. Amém. Tente mais uma vez. Quando der vontade de baixar a porta, sabe? Mantenha ela levantada. Quando der vontade de jogar para o alto, mantenha no lugar. Porque Deus colocou um anjo ao teu lado para que você não desista. Para que você não olhe para trás. Para que você entenda que a pressão tem um propósito. E o propósito é tornar você mais forte. Em nome de Jesus. Amém. A oração de Jesus foi tão interessante porque nessa oração ele expressou algo do coração dele. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. A oração de Jesus é aquela em que você derrama o coração. Eu não tenho que enganar a Deus, nem consegui fazer isso. Às vezes há pessoas que querem ter palavras bonitas para falar com Deus, né? Pô, gente, você requer do teu filho de 2 anos palavras eloquentes? Oh Deus, com toda a tua expertise e santidade, transcendência e imanência. É isso. O pai fala assim, eita, não é meu filho. O pai só quer ouvir o filho. A mãe só quer ouvir o filho. Deus só quer ouvir você, ainda que você expresse a sua fraqueza. Não tente ser forte na presença de Deus, porque Ele conhece o teu coração. Quebranta-se. Ele vai entender a sua dor, a sua pressão, e vai mandar o anjo com consolo. Na oração podemos abrir o coração, mas não é aquela oração de bate-pronto, né? Faça mal, faça bem, amém. Não. Jesus orou 3 vezes. Isso é que eu acho interessante. Tudo na Bíblia, uma letra, um pingo, um iota, qualquer coisa tem um valor profundíssimo. Mateus disse, Jesus falando, que ele orou por 3 vezes as mesmas palavras. Isso é perseverança na oração. Amém. Às vezes falam para nós, eu entendo por que falam isso, tá? Não só orou uma vez, entrega na mão do Senhor. Não é bem assim não, né? Não é assim que ele ensinou para aquela viúva que estava perturbando o juiz, né? Resolve a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. O juiz, eu não gosto dessa mulher, acho ela chata demais, para ela parar de me perturbar, eu vou dar a causa dela. E Jesus, por incrível que possa parecer, pegou essa comparação e trouxe para nós. Ou seja, se o juiz que é mal atendeu a viúva, imagine Deus quando você orar a Ele. Mas seja insistente, perseverante, busque a oração que você quer para a sua vida. As mesmas palavras Jesus orou. Não é mantra, não é oração feita, não são frases prontas, não é nada disso. Mas ele orou pelo mesmo propósito. Lembra-se de Jacó? Eu só saio daqui, Senhor, da glória. Eu não saio daqui. Cara, eu tenho que ir, a alva está chegando, já não dá mais para mim aqui, eu sou o anjo do Senhor, eu tenho que ir para a glória, não dá, eu tenho que sair. E Jacó segurando o anjo, segurou nada, né? O anjo, pai, matou Jacó. Né? Mas é como o pai, né, que está brigando com o filho, pai, meu Deus do céu, como você é forte, né?
A insistência trouxe o nome Jacó para Israel. Aleluia. A insistência trouxe sem propósito para uma vida de propósito. Deus continua fazendo isso ainda hoje. Amém. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica. A súplica é uma oração de entrega, é uma oração de choro, é uma oração de gemido, é uma oração prostrada com o coração. Ai, só pode ser prostrado? Não, mas é uma oração de entrega total, aquilo que rasga o teu coração. Oração e pela súplica, com ações de graça. Por quê? Assim que eu oro, eu já louvo o Senhor. Porque ainda que eu não veja, eu sei que pela fidelidade dele, ele há de cumprir a sua promessa em minha vida. Amém. A palavra dele não pode passar. A palavra dele não volta vazia, irmãos. Ele não mente. Eu minto, eu sou infiel, irmãos. Mas Jesus não é. Ele é plenamente fiel. E Paulo continua: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, na oração de entrega, a paz domina o seu coração. E aquilo que era perdido, sem chance alguma, você fala: meu Deus, ainda há o controle, a mão dele está sobre mim, vai dar certo. E você se levanta. Amém. Faça isso. Quando a pressão vier, se isole um pouquinho, se afaste e clame ao Senhor com as suas próprias palavras. Ele vai te ouvir, a pressão vai sair, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas Jesus também nos ensina que, além de buscar a Deus em oração, ele buscou também amigos. E você não faz ideia do quanto isso é significativo. No verso 38 ainda ele fala assim: então lhes disse para os discípulos, os três mais próximos dele: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, Jesus é soberano. Amém? Ele desde mas falou: meu destino é cruz, meu destino é morte, meu destino é ressurreição. Ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. Os discípulos sabiam um pouco, mas imaginavam que aquilo poderia ser revertido. Como eu já preguei para vocês aqui, eles não imaginavam que Cristo fosse se entregar de forma tão voluntária. A alma errada, ele não reagiu, ele não falou nada diante de Pôncio Pilatos. Mas esse era o propósito dele, de Cristo desde a eternidade. Ele ia como um cordeiro mudo para o abatedouro, para morrer voluntariamente pelos nossos pecados. Só que nesse momento de tensão terrível, ele levou para junto dele os amigos que davam mais segurança para ele, aqueles em que ele mais confiava. Não é que ele não confiasse nos demais, não. Mas a vida nos ensina que quando você começa a andar com algumas pessoas, aquelas pessoas começam a fazer parte da sua vida. A sua vida é dela, a vida dela é sua. Aquilo começa a se misturar de uma forma tão impressionante que a confiança começa a emergir. É assim, você não escolhe amigos. Você não escolhe amigos. Vai surgindo e você vai entendendo, você vai compreendendo. É por isso que a gente brinca, né? Que a amizade se mede por comer 1 quilo de sal juntos. Ou seja, leva-se tempo, leva-se partilhar de vida. E já havia 3 anos com os discípulos ali. E ele começou a compartilhar com eles. Ele já tinha falado: olha, eu não chamo vocês de servos, mas chamo de amigos. Ou seja, já era uma intimidade profunda entre eles. Só que nesse momento aqui, ele foi e falou: olha, fiquem aqui, eu vou ali orar, mas vigiem comigo. O que é isso? Ele sabia que os discípulos nada poderiam fazer. Nada poderiam fazer. Você quer uma aguinha, querido? Alguém pode trazer uma água, por favor? Por favor, Zé. Obrigado. Bem bom, né? Não, entendo. Saliva, né? Saliva horrível. Ele estava tão tenso naquele momento que ele foi buscar ajuda naqueles que não podiam ajudar. Mas na verdade, quando você busca um amigo, não é para que ele dê resposta para você.
é só para você ser ouvido. O poder de ouvir alguém é o poder de cura também. Porque tantas pessoas pedem, se consultam, e é maravilhoso isso, faça isso mesmo que é bom, há excelentes profissionais. Por que pessoas se consultam com terapeutas, com psicólogos? Porque aquele profissional, ele aprendeu durante vários anos a ouvir. Ele faz aquilo que nós deveríamos fazer: ouvir uns aos outros. Só que nós ouvimos como profissional? Não. Nós ouvimos para entender onde está o pecado da pessoa. Ele vai falar, uma hora vai falar, o pecado dele aqui. Você não ouve para você poder compreender e aceitar a situação. Alguém já foi em algum psicólogo que ouviu dele assim: ah, não, isso eu não trato não, sabe? Isso aí não, tá ruim, esquece. Não. Ele é um profissional. Ele aprendeu a ouvir de tudo, inclusive as coisas mais terríveis. É a confidência médica. Mas se nós, que somos cristãos, pudéssemos ouvir mais uns aos outros, tudo seria diferente. Jesus sabia que os seus discípulos nada poderiam fazer para livrá-lo da cruz, e nem ele queria ser livre da cruz. Esse é o poder da amizade. Com quem você divide a pressão que você sofre? Você tem um amigo, uma amiga, que você sabe que ao ouvir você não vai te julgar, que vai ouvir você e não vai te condenar, que vai ouvir você e não vai dar lição de moral, que vai ouvir você e vai falar: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, Cristo é bom, Deus é bom, vamos lá, levanta, vai. Isso é palavra vazia. Porque quando você ouve alguém, você está demonstrando empatia. Talvez a melhor expressão de empatia seja no ouvir sem criticar, no ouvir sem condenar, no ouvir para que a pessoa tenha a chance de desafogar o coração. E nesse ouvir, Deus manifesta a sua cura. A questão não era resolver os problemas da cruz, mas dividir, compartilhar aquele momento tão difícil. Ele sabia, Cristo sabia que os discípulos não podiam fazer nada, mas mesmo assim, um olhar muda uma história. Quando você tem um amigo, uma amiga, e você só no olhar, você sente o conforto que aquela pessoa produz. Isso é a verdadeira amizade. Amém? Olha só o que está escrito em Provérbios 17, põe para mim. Obrigado. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Olha só. Ele está dizendo, Salomão, que a pessoa que é amiga de você, ela está com você o tempo todo. Amigo é assim, não é? Amigo vai na sua casa, você vai na casa dele, vocês comem juntos, choram juntos, riem juntos, saem juntos, erram juntos, enfim. Amigo está junto com você. Mas Salomão está dizendo que, além de amigo, no momento da angústia, esse amigo se torna um irmão. Não sai correndo. Não sai correndo. Porque às vezes é difícil até para as pessoas que exercem liderança abrir o coração, porque sempre há uma expectativa de que o pastor seja um super-homem e a pastora seja uma Mulher Maravilha. Ou uma Capitã Marvel, né? Que é mais na moda, né? Mulher Maravilha usa colã, né? Estranho, a Capitã Marvel já é mais, né? Mais coberta. A gente tem essa expectativa de que o líder não falha, de que o líder não erra, de que ele não tem problema no coração. E muitas vezes você, como ovelha, pode ser um bom ouvinte. Se você começar a ouvir sem julgar, ouvir sem criticar, ouvir sem condenar. Porque às vezes eu quero falar do meu coração e não posso. Não, nem você condenar. Porque a minha reação é: nossa, pastor, é isso, hein? Vamos se converter? Vamos
pastor. A guerra é algo estranho aí, né? Mas como é bom ter amigos. Como é bom, como foi importante para os discípulos, ainda que eles estivessem dormindo ali, como foi importante para eles a presença deles para Jesus. Olha o Senhor, porque Ele coloca na sua vida alguém com quem você possa compartilhar a sua história. Às vezes pode ser um irmão, um marido, a esposa, ou um amigo, uma ovelha, não importa. O que importa é quando Deus traz algo para você, e você vai perceber, você tem o Espírito Santo, tá? Amém. Você vai perceber claramente. Não quero que você saia daqui, Senhor, quem me encontrar no final da escada, eu vou abrir o coração. Para com isso. Para com isso. Chega o cara do jiu-jitsu aqui embaixo, né? Subindo ali, vou abrir o coração para ele. Faz sentido. Então não, é na direção do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Todos aqui? Glória a Deus. Outra verdade que Cristo nos ensina naquele monte de pressão no Getsemane é a confiar na vontade de Deus. Se você ler os versículos 45 e 46, está escrito assim: eis que é chegada a hora, ele falando para os discípulos, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Há um momento em que você se prepara para enfrentar a pressão, o desafio. E há aquele momento em que você tem que dar um passo de fé. Escuta, irmãos. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Nunca. Não há modelo na Bíblia para isso. Nada. Ele vai encorajar você. Mas é você que precisa dar o passo de fé para resolver aquela situação que você carrega há anos. Para resolver essa pressão que às vezes é uma pressão que você mesmo se impõe a si. Você vai carregando, pode ser uma falta de perdão, pode ser uma mágoa enraizada, pode ser um sentimento contra alguém, contra outra pessoa, que você não quer esclarecer, não quer limpar, não quer sentar, não quer conversar, e aquilo vai se enrolando. Satanás é ardil, ele é ardiloso, ele vai usando essas circunstâncias pequenas, bobinhas, para poder sobrecarregar o teu coração, tirar a sua paz, tirar a sua alegria. Pois é, então é importante você entender que chega uma hora que você tem que agir. Você precisa agir. Mas eu não sei o que vai acontecer. E quem é que sabe? Quem é que sabe, irmãos? Quem é que sabe? Se eu falar para você que a Microsoft começou numa garagem, podre, suja, mofenta, não vai acreditar. Veja a história dos grandes, vou começar pelos empresários primeiro, tá? Os grandes empresários. Todos eles têm algo em comum, começaram do zero. Do nada. E todos eles têm outro algo em comum, quebraram todos. Alguns quebraram 10, 12 vezes. Thomas Edison, que não foi ele que fez a lâmpada, tá? Mas ele registrou a patente, né? Mas você sabe que a lâmpada ela tem um filamento, é o filamento incandescente que gera luz, né? Hoje é diferente. Mas acontece que eles faziam um filamento que queimava fácil. A lâmpada durava alguns minutos, depois algumas horas. Tentaram 1000 vezes, irmãos, mas não desistiram, porque eles tinham na época as lamparinas movidas a querosene ou a óleo. Queriam algo diferente. Tentou 1000 vezes, mais de 1000 vezes. Quantas vezes você tentou? Fez vestibular uma vez, não passou? Não é de Deus para mim. Não é de Deus. Se fosse de Deus, eu seria primeiro na turma. Quando fiz prova para aeronáutica, para academia, eu falei, vou passar de primeira. Me formei bem no colegial, ótimas notas, vou lá, me ajudei com alguns amigos aqui, vamos fazer, tal. Quando eu cheguei no Maracanã, no Rio de Janeiro, lotado de alunos. Eu falei, que isso, gente? Eu falei, você é só no Rio? Não, no Brasil todo. Eu falei, não, eu sou melhor, vou lá, não estudei muito, brinquei com meus amigos, mas eu vou fazer, sou capaz. Fiz a prova, tomei um pau. Tomei um pau bonito, sabe?
Eu falei, que isso, gente? Aí o outro amigo falou assim, nossa, estou nessa jornada há 6 anos já. Eu falei, que isso? Gente, eu falei, não, vou ter que estudar. Aí eu entendi, não era Deus. Deus vai lembrar você das coisas que você aprendeu. Escuta essa, anota aí, registra na cartórica para você, tá? Deus trabalha com o que você tem. Se você não adquirir, Deus não trabalha. Bíblia. Se você não lê e não estuda, Deus não te usa na Bíblia. Se você não ora, Deus não te usa na oração. Se você não clama, não te usa no clamor. Se você não prega, Ele não te usa na pregação. Se você não evangeliza, não te usa no evangelismo. Simples assim. Ele vai trabalhar com o que você tem, ainda que seja pouco, mas Ele falou, não são palavras minhas, são dele. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente, amém? Glória a Deus. A semente de mostarda é a menor, é talvez a menor de todas. Deve perder para um morango e tal, que é bem pequenininho. Mas ela gera uma árvore frondosa. A semente do abacate é enorme, né? Gera só uma semente por fruto, uma árvorezinha, mequetrefe, assim, sabe? Então não é o tamanho da semente que importa, é se você quer plantar a semente ou não. Tem gente que tem sementes maravilhosas, guardam aqui, é minha, ninguém pega. Eu não vou jogar minhas sementes na terra, é minha, ninguém toca. Eu vou levá-la para o túmulo, vai mesmo. Vai mesmo. E se for num túmulo com terra, a semente vai estar finalmente enterrada. A não ser que esteja cremado. Então veja que chega uma hora que tem que confiar na vontade do Senhor e dar um passo de fé. Amém. Essa fé tem que ser maior do que o receio, do que o medo, do que as decepções, do que o mundo que é contra nós. Enfim, confia na vontade e vai. A prova mais importante, qual é a prova mais importante do atletismo mundial? Gente, me ajuda. 100 metros. Oi? 100 metros. 100 metros rasos. Amém? É a prova mais importante de todas, tá? Pelo menos é assim que se considera no Olimpíadas. 100 metros rasos. Quanto tempo leva um atleta de ponta para percorrer 100 metros? Eu levo 2 horas. Não, eu devo levar uns 3 minutos. Nossa, né? Qual é o tempo que eles fazem, gente? Me ajuda. Não, 8 é o guepardo, né? Mas 9 pancada, 9, acima de 9,5, abaixo de 10. Os de ponta mesmo, né? Mas fazer em 10 já é uma vitória fantástica, sabe? Tá? Eu sou muito analista com relação a isso. Eu começo a ver documentários de atletismo, né? Para entender a linguagem corporal deles, para ver como é que eles reagem, né? É impressionante. A maior tensão que eles sofrem não é na corrida, é antes na largada. Tanto é que alguns queimam a largada. Ou seja, eles partem antes de ouvir o disparo do juiz. Então a maior tensão, eu vou fazer aqui, vou pagar mico, né? Mas, né? Não levanto mais. E fala, continuar assim, para correr, ali é a hora de maior tensão, maior pressão. Tem que ser preciso. Depois que eles ouvem o tiro, pá! A explosão é tão tamanho que eles não respiram. São 10 segundos, né? Não vai respirar. Enche o pão de ar em 10 segundos. Parece uma eternidade, mas não é, é muito rápido. Ou seja, toda aquela tensão da largada, eles projetam na corrida. Não olham para a direita, não olham para a esquerda, eles só olham para a linha de chegada. E todo o corpo trabalha junto, uma explosão muscular impressionante. É assim que temos de fazer. Não correr 100 metros em 10 segundos, eu acho que não vai dar. Né? Mas canalizar a pressão para a corrida. Mas olha só, o que é decisão? Você tem que largar. Quem é que sabe que vai chegar em primeiro lugar? Você não sabe. Tem os favoritos, né? E o Zambold, que se aposentou, tem os favoritos. Mas você não sabe se o cara vai torcer o tornozelo, se ele está num dia mal,
Se você está num dia bem, um dia bom, você tem que largar para ver. Se você não largar, não dá para saber. Se você não der um passo de fé, você vai carregar pelo resto da vida essa dor de que como teria sido se eu tivesse largado. Então, como eu não quero que você passe a vida toda magoado consigo mesmo, por conta de não ter feito aquilo que deveria ter feito, então dê uma largada de fé. Deus cuidará. Estou considerando que você está largando pela fé em Cristo, tá? Não pela fé em si mesmo. E orientado pelo Espírito Santo. Mas chega uma hora, no Getsemane, irmão, no Getsemane, o Senhor sabia que ele seria crucificado. Mas ele não sabia que seria espancado, confrontado por Herodes, por Pôncio Pilatos. Não sabia quais seriam os soldados que iriam colocar a cruz de espinho na cabeça dele. Sabia nada disso, irmãos. Mas ele foi. Ele falou, levanta, vamos lá. Se aproxima o traidor. Chega uma hora que você tem que falar, mesmo sabendo que é um desafio, tá? Mesmo sabendo que vai ser difícil para você confrontar uma situação, confrontar uma circunstância, confrontar um problema. Você sabe que é difícil sim. Mas você levanta e vai. E fala para você, a cruz não foi o fim. A ressurreição foi o fim. A cruz foi um processo. A ressurreição foi definitiva. Se ele não tivesse levantado, não teria experimentado a ressurreição. Quer experimentar a ressurreição? Levanta agora e faz. Amém. Dê um passo de fé. Em Salmos 37, 5, 6, é um salmo que você fala de pós salteado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Fará o quê? Sobressair a tua justiça como sol do meio-dia. E o teu direito como sol do meio-dia. Olha que promessa linda, irmãos. Entregar o teu caminho ao Senhor não é uma metáfora. Não é uma figura de linguagem, não. Ai, Senhor, estou entregando-te. Toma tudo em coisa. Não, isso é metáfora, isso é alegoria. É você entregar para valer. É você entregar, ouvir a voz do Espírito Santo. Filho, está aqui, é bíblico, tem respaldo na palavra. Você buscou sabedoria com seus amigos, buscou o conselho. Você tem que enfrentar. A Bíblia diz para enfrentar. Você precisa fazer. Todos esperam isso, então você levanta e faz. Tomou o ato de fé. O mais Deus fará. Essa é a promessa. E não só fará, como fará sobressair você. Ou seja, ele vai honrar a sua atitude de fé. Se nós soubéssemos por quais caminhos Deus agiria em nós, nós nunca nos tomaríamos um passo de fé. Se você soubesse o que Deus fará em uma semana em sua vida, ou em um mês, você iria se assustar com isso. Lembra? Nem nada. Se você soubesse pedregulho, aquela pedra assim, arenito, sabe? Dá nem pra. Você dá um soco, ela fica lá, essa palavra. Nada. Você não iria. Então, é por isso que a revelação de Deus é progressiva. É como a palavra diz em Salmos: lâmpada para os meus pés. Já preguei para você sobre isso, né? A lâmpada ilumina 1 metro, 1,5 metro. Uma lamparina assim de barro com azeite, 1 metro, 1,5 metro, para você ficar atento em cada passo que você dá. Se você tiver fé, você vai dar esse passo de fé. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você agora. Em nome do Senhor.